Olá, bom dia! Começa agora o nosso telejornal Bom Dia Jacareí, nesta sexta-feira, dia 5 de maio. Nessa edição, vamos conhecer mais sobre a coleta seletiva do lixo em Jacareí. Ainda temos as informações do esporte e a agenda cultural, além da participação da psicóloga Lucimar de Léo, que estará conosco no segundo bloco do programa para conversar sobre a delicada relação de pais e filhos quando o assunto é internet. E hoje eu recebo aqui no estúdio as jornalistas Lucimara Nascimento, que estreia aqui no Bom Dia, e a Tamires Vick, que mais uma vez está conosco na sexta-feira. Bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje Tudo temos certo. alguns assuntos importantes aí, vamos falar no segundo bloco sobre a questão da internet. Lucimara, você que é mãe, você controla a internet dos seus filhos? Olha, na verdade, a gente controla tempo e conversa muito para que não entre em sites duvidosos, mas assim, controle de proibição, não. É cada vez mais difícil, né? Porque também, como controlar? Você pode botar filtros, mas existem formas de burlar isso. Talvez o diálogo é a melhor forma, né? É sempre a melhor forma, sempre a melhor Bem, nós forma. vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, mas agora, Tamires, você tem algum destaque para esse começo de manhã de sexta-feira? Sim, então, já que hoje nós vamos falar um pouco sobre a reciclagem do lixo, eu trouxe algumas informações sobre o LEV, os LEVs que nós temos aqui em Jacareí, que são então alguns espaços, né, que a prefeitura cede. Locais de entrega voluntária, né? Isso, são os locais de entrega voluntária, que a prefeitura, junto então com a Secretaria de Meio Ambiente, deixam esses espaços para as pessoas poderem levar materiais como restos de poda de árvore, gesso, materiais recicláveis, móveis, pneus, resíduos eletroeletrônicos, né? Também acho que material de construção também. Sim, esses materiais que são mais difíceis mesmo para o descarte, até mesmo o óleo. Então nós temos alguns bairros que recebem esses materiais, que são o Jardim Santa Maria, o Jardim Flórida, Altos de Santana 2, Jardim do Vale, o Vila Garcia, o Parque Meia Lua, o Jardim Paraíso, Jardim Elza Maria, no Parque Imperial, e nós também temos um local mais recente que fica no Esperança, que atende os bairros do Jardim Imperial e Jardim Pedra Mar. É importante ressaltar que os leves eles funcionam no horário das 8 da manhã, entre as 8 da noite, de segunda a sábado. Muito bem. Então você que, aquela velha história de jogar o sofá, deixar lá na calçada, o caminhão do lixo não vai levar esse tipo de produto. Então a gente tem o leve, que você pode levar esses materiais aí que em tese o caminhão do lixo não leva, né? Porque pelo tamanho, pelo volume, pelo peso e também pelo tipo de material. Então existem os leves para que a população possa levar ali, não jogar esse tipo de lixo em terreno baldio, não usar as vias públicas para deixar abandonado. Tem o leve, a prefeitura oferece o leve, além do catatreco, que às vezes passa, a gente tem a programação, a gente divulga aqui também, que aí passa levando esse tipo de material também, o catatreco. Exatamente, é muito importante ressaltar esses espaços, porque às vezes a gente escuta mesmo da população, né, onde eu vou poder deixar, ou então alguns pensam em pegar caçambas, né, e é um pouco mais difícil também. Então existem esses espaços que eles já são destinados para isso, né, esse descarte de lixos mais maiores, mais difíceis mesmo. Então tem esses espaços em vários bairros da cidade e quem quiser saber mais informações também pode entrar em contato com a Secretaria. O número é 3955-9065, da Secretaria do Meio Ambiente. 3955? 9065. 9065. Tudo bem, pode conferir também lá no site da Prefeitura. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo, essa manhã de sexta-feira que amanheceu com chuva. Será que o final de semana também vai estar assim? E as primeiras horas dessa sexta-feira, como eu já disse, foram com muita chuva aqui na cidade e no Vale do Paraíba em geral. A água vai continuar caindo durante boa parte do dia e a umidade do ar vai marcar 56%, com 81% de previsão de chuva. O tempo fica fechado, a mínima chega a 16 graus e a máxima não deve passar de 24 graus. Amanhã, sábado, o tempo segue encoberto. A alta nebulosidade vai fazer a umidade do ar subir para 76%, com 79% de possibilidade de chuva, que pode cair a qualquer hora do dia. Os termômetros vão variar entre 15 graus de mínima e 22 de máxima. Já no domingo, o tempo pode abrir um pouco mais, sem nuvens, mas ainda com frio predominando. A umidade do ar fica em 68%, sem chances de chuva. As temperaturas devem cair entre 14 graus de mínima e 23 de máxima.
Fim de semana, então, de chuva e frio. Essa é a previsão do tempo da Climatempo. E agora que você já sabe como será a temperatura, vamos conhecer a localização dos radares móveis na cidade. Hoje, sexta-feira, os radares estarão nas avenidas Das Letras, Maria Augusta Fagundes Gomes, Pensilvânia e Malek Assad, e nas ruas Tiradentes e Padre Eugênio. No sábado e domingo, dias 6 e 7, não haverá fiscalização. Bom, e agora a Daniela Santos mostra pra gente quais são os destaques do esporte na agenda esportiva. Oi pessoal, tudo bem? O Jacareí Rugby entrará em campo contra o SPAC, que é um time da capital paulista, neste sábado, no campo balneário, aqui em Jacareí, a partir das 13h30 da tarde. O jogo é válido pela primeira fase da primeira divisão do Campeonato Paulista da modalidade. E as equipes Sub-12, Sub-14 e Sub-18 do futsal Jacareí entraram em quadra no feriado do dia 1º de maio contra as equipes de Pindamonhangaba. O Sub-12 e o Sub-14 perderam por 4-3 e 4-1, respectivamente. Já no Sub-18, os jacareienses venceram pelo placar de 3-2. E a equipe Sub-13 do basquete masculino de Jacareí jogará contra o Internacional de Regatas neste sábado, dia 6 de maio, a partir das 11 horas da manhã, no Educamais Centro. A partida será válida pelo primeiro turno da competição paulista. E mais cedo, às 9 da manhã, o time Sub-14 também enfrentará o Internacional de Regatas no mesmo local. E a equipe de tênis de mesa de Jacareí conquistou 7 medalhas em uma etapa da modalidade que aconteceu no último fim de semana, lá em Lorena. Na categoria adulto masculino, Thomas Sakata foi vice-campeão. Já no adulto feminino, a atleta Luciana Amorim levou o bronze. Já no juvenil masculino, Victor Yui ficou com o bronze. Joyce Barroso também alcançou o mesmo resultado, só que pelo juvenil feminino. Agora, pelos veteranos, Valdemir Silva garantiu a medalha de ouro na categoria acima dos 70 anos de idade. E Camilo Teixeira e Yoshio Murakami, que tem mais de 60 anos, ficaram com bronze. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima semana. Tchau! Muito bem, muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Bom, segundo a Prefeitura, desde o começo do ano até a metade do mês de abril, quase 500 toneladas de lixo foram recolhidas pela coleta seletiva do município. Hoje, a coleta seletiva está presente apenas em 75 bairros da cidade. Mesmo assim, é um número bastante relevante. Confira na reportagem mais detalhes. Toda semana, esse caminhão menorzinho passa pelos bairros próximos da região central de Jacareí para fazer a coleta de material reciclável. Na cidade, atualmente o recolhimento desses materiais acontece em 30% dos bairros do município. Mas segundo a secretária de Meio Ambiente, Rosana Vasques, a ideia é ampliar para toda a cidade. A coleta seletiva ela é feita nos bairros mais centrais. A gente não abrange ainda todos os bairros da cidade, mas estamos buscando fazer um planejamento para que aumente esse processo de coleta e que também atendam os bairros mais distantes, que são os que têm uma demanda, inclusive, maior para o município. A coleta seletiva passa nos bairros uma vez por semana, diferente da coleta de resíduos orgânicos, que acontece em dias alternados ou em todos os dias, dependendo do lugar. Essa medida serve para que o munícipe consiga diferenciar o dia de colocar o lixo correto na rua para a coleta. É muito importante que não se coloque o reciclável no mesmo dia que passa a coleta do orgânico. Porque se você colocar o seu reciclável no mesmo dia que passa o orgânico, vai ser levado para o aterro o seu reciclável. Então não adiantou nada você separar. Mas espera aí, então a gente precisa entender primeiro qual é o tipo de lixo que se enquadra em reciclável e qual deles é o orgânico, antes de fazer essa separação. A diretora de limpeza pública, Marli Gomes, explica. O resíduo orgânico ele é constituído de resto de alimentos, de frutas e papéis não recicláveis. Os recicláveis, né, o material da coleta seletiva, são todos aqueles que podem ser reaproveitáveis. O que são? São plásticos, são vidros, são
papel, papelão, são material que podem ser reaproveitado, né, na cooperativa que nós temos em funcionamento. Mas atenção, alguns materiais, como pilhas, não devem ser colocados na rua para coleta, e sim entregues em um dos 9 leves que estão espalhados pela cidade. Esse material do reciclável, a gente está divulgando os dias que passa o reciclável no seu bairro para que você coloque no dia correto. Para ter acesso aos dias e horários da coleta seletiva na cidade, o munícipe deve ligar no setor de limpeza pública, no telefone 3955-9700. Assim, fica mais fácil saber qual dia colocar o lixo correto na rua. O material todo que é coletado da parte da coleta reciclável, nós levamos ela para a cooperativa de recicláveis de Jacareí e daí são aproveitados lá, separados, tem a triagem e eles fazem a venda desses produtos, né, desses resíduos. Temos que conscientizar o povo que a gente tem que reciclar, né, porque esse material jogado fora é um desperdício. Nós temos a cooperativa, que são mais de 40 famílias que sobrevivem desse material. A fonte de renda deles é desse material da cooperativa, que o município tem um convênio com essa cooperativa que funciona dentro do aterro. Muito bem, importante matéria sobre a questão da reciclagem do lixo. Jacareí, como foi falado agora no final da matéria, nós temos a cooperativa, fizemos um programa colaboração lá, né, Tamires, sobre a cooperativa. Muitas pessoas que vivem do lixo, né, assim, é uma forma de falar, mas vivem da reciclagem do que para eles não é lixo, né, é material reciclável. Isso ficou muito claro quando a gente chegava lá e perguntava para eles, não, isso aqui não é lixo, isso aqui é material que a gente vai reciclar, vai dar uma outra finalidade. Então, além da questão ambiental, tem uma questão social, de inclusão social. Uma das personagens do programa Colaboração, esqueci o nome dele agora, não vou lembrar agora. Você pode ver ele aí pela cidade, ele carrega um daqueles carrinhos elétricos que a prefeitura colocou. Ele tem uma história de vida muito interessante e graças a esse trabalho de reciclagem ele se reintegrou à sociedade. Ozevaldo, deixa aí um abraço para o Ozevaldo, que foi o personagem do programa. Então muito legal ver esse trabalho e era importante que ampliasse, ainda são poucos bairros da cidade que recebem esse atendimento. É verdade, esse programa foi muito importante mesmo de fazer, mostrar esse lado, que o lixo também, o lixo reciclado, esse material, ele possibilita, né, outros caminhos para as pessoas, ele também pode ser uma fonte de renda, então isso mostra pra gente esse lado, a gente olha para as coisas, de como a gente olha, não é, para as coisas. Algo que pra gente não pode importar mais, para outras pessoas já é algo que pode ser uma fonte de renda, que pode, né? Sim, que tem um valor. Muito bem. Tem uma questão aí também, eu sempre fico em dúvida, Mara, a questão do lixo seco, o lixo úmido. A gente já falou agora no começo do programa do tipo de material que pode ser levado lá no leve, né? Que você não vai colocar no seu lixo, você quebrou uma parede na sua casa, você não vai colocar aquele entulho lá que o caminhão do lixo não vai levar. Então, para isso tem o leve, tem o catatreco. O que é lixo úmido? O Ícaro explicou, mas é sempre bom a gente reforçar. Por exemplo, o lixo do meu banheiro é um lixo reciclável? Ele não é reciclável, ele é orgânico. Ele entra na parte do lixo úmido, né? Então, ele vai ser acondicionado junto com o lixo orgânico. Ele não é lixo seco. Papéis, guardanapos engordurados usados, papel higiênico usado, inclusive absorventes usados, isso tudo vai na parte do lixo úmido e não é reciclável. Certo, então o lixo seco e o lixo úmido, o lixo seco é tudo aquilo que eu posso reciclar. É tudo plástico, que você pode... papelão. Exatamente. Agora, por exemplo, tem uma questão que é muito importante, que a Tamires até falou, da material de poda que é levado pro leve, né? Folhas caídas e flores secas, né? Tudo isso vai no lixo orgânico também. Mas em grandes quantidades, aí deve ir pro leve, né? Certo, muita coisa acaba o caminhão não dando conta de fazer. E é importante as pessoas separarem o lixo também em casa, né? Tentar de alguma maneira separar o seu lixo, aquele lixo da cozinha, do lixo seco. Isso ajuda também o trabalho do pessoal da reciclagem. É preciso separar, porque facilita o trabalho deles, né? E também ajuda na preservação do meio ambiente, porque se você joga tudo junto, né? Você não ajuda no trabalho de quem vive disso também, né?
Isso pode virar, como a Tamires falou, pode virar fonte de renda, né? Muito bem. Você pode assistir esse programa que a gente falou, o programa Colaboração, sobre a reciclagem, ele está lá no nosso canal do YouTube, que sempre ao final do programa a gente divulga. Bom, vamos falar agora sobre a Fundação Cultural de Jacareí. Ela está com 2 editais abertos e para conversar com a gente sobre isso, o Daniel Mendes está recebendo o presidente da Fundação Cultural, o Fabrício Stipe. Bom dia, Daniel. É isso mesmo, Elton. Muito bom dia a você, bom dia a todos no estúdio, bom dia, Jacareí. Estou aqui com o Fabrício Stipe, ele que é o presidente da Fundação Cultural, como você bem disse, porque a Fundação está com 2 editais abertos para quem atua na artes cênicas, algo inédito aqui da cidade. Eu vou saber mais informações com ele. Fabrício, muito bom dia. Conta para a gente que editais são esses, para quem pode participar desse edital. Perfeito. O edital de circulação, bom dia, Daniel. Ele é inédito na cidade. Ele foi construído, mediado pelo Conselho de Políticas Municipais Culturais, pelo segmento da classe artística, no caso das artes cênicas, e foi construído de forma conjunta com a classe artística de Jacareí. É um edital que vai contemplar, são 24 apresentações na cidade. Esse edital de circulação pretende ocupar praças, ruas, parques, os Educamais, a Sala Mário Lago também. São 24 apresentações e 8 workshops. Ao total, né, são prêmios aí de R$8.000. São só artistas, são atores? Qual é a classe das artes cênicas que abrange, então, esse edital? Perfeito. Esse é para teatro e é para circulação. Então, é aqueles artistas que já têm peças, né, circulando pela região metropolitana do Vale do Paraíba. Existe um peso diferenciado para quem é da cidade, mas ele é aberto para oxigenar realmente a parte teatral aqui de Jacareí. Então, ele é aberto para a região metropolitana, contemplando os 39 municípios. É importante destacar, Daniel, que além da construção coletiva desse edital mediado, né, pelo nosso diretor de cultura, pelo Wagner, ao total é R$64.000, foi originado fruto de uma economicidade dentro da Fundação Cultural. Então, nós conseguimos aí cortar folha de pagamento, cerca de 40 mil mensais, entreguei o meu carro, que era o carro da presidência, gasolina, luz, telefone. Ao todo, são mais de 60 mil de economias mensais. Esse é o primeiro produto, né, inédito que nós vamos trazer aí para circular na cidade, com esses prêmios e com workshop. E o segundo vai ser a questão do Solar Gomes Leitão. Então, vai ser focado a próxima, né, leva aí de recursos oriundo dessa economia inteligente, vai ser para a área de patrimônio histórico da nossa cidade. Agora, tem também o edital aberto para músicos aqui na cidade, né? Como é que funciona? E aí eu volto com relação ao valor desse primeiro edital, como é que ele vai ser distribuído, qual é o valor para cada, então, peça que será apresentada aqui? Isso, vamos lá. Então, o de circulação de artes cênicas, que é de teatro, os prêmios são de R$8.000. Então, é R$2.500 para cada apresentação, são 3 apresentações de cada grupo, mais um workshop de R$500. Então, R$8.000. Esse edital é interessante porque ele desburocratizou também o processo. Primeiro tem a fase da perspectiva da análise artística, da excelência artística, da competência técnica para a execução do projeto, só depois a entrega de documentação, porque senão, um conjunto de certidões, enfim, burocratizava muito o sistema. Então, mediado aí a nossos estudos, né, baseado em questões metodológicas, nós já estabelecemos e elencamos as prioridades de alguns bairros, né, para trazer realmente e fazer gestão cultural descentralizada no nosso município. Esse é o edital de circulação de artes cênicas, que é de teatro. E também, como você disse, está aberto de credenciamento de artistas. Aí focado no baile da terceira idade, que acontece no Educamais São João, e também no Domingo Sertanejo. Inicialmente, ele está focado no centro da cidade, aos domingos de manhã, mas ele tem um padrão que ele vai fazer uma circulação nos bairros também, atendendo demandas aí, do macrozoneamento de Jacareí. Bom, outra festa que está sendo bem aguardada, né, que acontece no final do mês, eu já confirmo com você as datas também, é sobre a festa árabe. Como é que está sendo feito e como é que estão os preparativos? Perfeito. Já está no boletim oficial divulgado, né, publicitado, a questão do credenciamento de entidades sociais. Então, ao todo, nós esperamos ter aí de 6 a 8 barracas de entidades no Parque da Cidade. Essa é a festa árabe. Então, as entidades que estão acompanhando, assistindo a gente aqui ao vivo no programa Bom Dia aqui da TV Câmara, pode se credenciar a sua entidade, né? A festa vai ser dia 26, 27 e 28. Vai ter um período aí vespertino
e um período noturno da festa. Vai ter comida típica árabe, vai ter dança, né? Vão ter atrações musicais aí, valorizando a presença árabe em Jacareí. É tão importante a presença árabe em Jacareí. Com relação à data, até quando a pessoa pode estar fazendo então a sua inscrição, enviando seus dados para poder ser credenciado? Perfeito. Para quem teve interesse de participar do edital de circulação de artes cênicas, que é o de teatro, o credenciamento de música, que pode ser tanto individual, duplo ou grupo, ou mesmo da presença árabe, que é o edital aí que também aí é só para as entidades sociais do município, pode estar acessando o site da Fundação Cultural ou o site da Prefeitura Municipal. E lá tem todas as características, né? Prazo de entrega de documentação, habilitação, como que funciona, né? Os horários, as datas e as normativas. Tá certo, muito obrigado pelas informações, Fabrício. Bom, lembrando então que você pode acessar o site da Fundação Cultural, fundaçãocultural.com.br. O material deve ser entregue em PDF. Lá tem todas as orientações para que você possa entregar no formato em PDF, em DVD, com as datas. E para quem quiser participar, Elton, só entrar no site fundaçãocultural.com.br. Voltamos ao estúdio. Muito bem, muito obrigado. Aí reforçando o site que é Fundacão, né? Sem nem tio, sem nenhum acento, fundacãocultural.com.br. Muito obrigado ao Fabrício, muito obrigado ao Daniel. E a Câmara de Jacareí promove uma campanha do agasalho para o inverno desse ano. Os munícipes que tiverem interesse em participar também podem. Saiba como na matéria de Daniela Santos. O clima frio do outono e inverno é uma oportunidade para exercer a solidariedade e ajudar a quem mais precisa. Pensando nesta questão, a Câmara Municipal de Jacareí está realizando a campanha do agasalho com seus funcionários. Este é o primeiro ano da campanha e a divulgação está sendo feita por meio de murais espalhados pelo prédio da Câmara e também pelo famoso boca a boca. A organizadora da iniciativa, Ellen Adalice, explica um pouco mais da ideia e de como participar. Bom, a campanha do agasalho, ela iniciou a partir do nosso programa de qualidade de vida, o Viva Bem. O Viva Bem, são 5 eixos no programa. Um dos eixos é a responsabilidade social, que a gente busca realmente contribuir com a população, contribuir com aqueles que mais necessitam, realmente a questão da responsabilidade social. A gente sabe que pelo que se diz, que está sendo noticiado, a previsão do frio para essa estação do inverno também vai ser mais forte, como foi no ano passado. Mesmo que não permaneça, mas imagina quantas pessoas tem na rua, tem em algumas outras entidades necessitadas, realmente não tem condição nenhuma de ter um agasalho. Se a gente tem e não usa, por que não doar? As doações podem ser colocadas em uma caixa que está disponível na sala de espera do plenário. A campanha ficará nativa até o dia 12 de maio e as doações serão encaminhadas à Secretaria de Assistência Social da Prefeitura, que fará as distribuições. Os munícipes que tiverem interesse em participar da campanha poderão encaminhar as peças à recepção da Câmara Municipal. Um dos colaboradores da campanha, Ricardo Gagliardi, fala um pouco mais sobre as vertentes deste projeto. O programa Viva Bem é um programa voltado para a qualidade de vida e bem-estar do funcionário da Câmara Municipal. Ele trabalha em 5 frentes: saúde, sociedade, segurança, satisfação e sucesso. A Escola do Legislativo, ela trabalha com reciclagem e capacitação dos funcionários da Câmara. Na verdade, ele é um departamento de apoio às atividades do RH. Nessa campanha, especialmente a campanha do agasalho que estamos realizando aqui na Câmara, é a campanha Viva Bem em Sociedade. Então, a Escola do Legislativo trabalha como o operacional dessa campanha. Foi idealizada pela gente, mas a gente efetivamente faz a campanha, a manutenção da campanha, vai direcionar as doações, ao longo dessa campanha vai estimulando as pessoas a participarem. A funcionária do Legislativo, Simone Silva, que contribuiu doando o agasalho, destaca a importância deste gesto. Eu acho importante, a gente sempre tem, né, alguma coisa a mais em casa. E acho que é para trazer um pouquinho, né, levar um pouquinho do calor a quem tem frio, né? Acho que todo mundo tem uma peça que pode estar doando. Eu acho importante essa contribuição.
A campanha não fica restrita apenas a agasalhos. Também podem ser doados cobertores, mantas e qualquer outro item que servirá para fazer o inverno de alguém mais quente e até mesmo salvar uma vida. Muito bem, boas e belas imagens aí do nosso cinegrafista Rafael Morales. Solidariedade é o tema. Essas campanhas elas acontecem nessa época do ano, como a Daniela falou no fim da matéria, pode até salvar uma vida. Muita gente, Jacareí não é o caso, a gente não tem registros recentes de óbitos de pessoas que morreram no frio, mas realmente não é fácil enfrentar um inverno na rua. Sim, e o inverno, né, ainda não chegou, a gente começou, né, a sentir mais o friozinho agora, mas o inverno de fato ainda não chegou. E essas campanhas de agasalho são sempre muito importantes e a gente encontra várias campanhas pela cidade. E é comum a gente ver também algumas notícias falando de uma morte ou outra, de algum morador de rua. Então, às vezes a gente não se atenta muito a esse número de mortes que ele realmente acontece e tem aqui no Brasil. Às vezes a gente acha que o frio ataca mais em países da Europa, em países do hemisfério norte, só que não. Aqui a gente também sofre com isso, só que são mais as pessoas que têm essa condição mais precária, que às vezes dormem na rua, que são moradores de rua. Então essas campanhas são muito importantes para nos lembrar dessa situação que é sim um risco e é um problema de saúde, né, aqui no Brasil. Muito bem. É legal também a gente falar, né, as pessoas às vezes deixam para doar a roupa quando ela já não tem mais condições de ser utilizada, né? É bom você, quando renovar o guarda-roupa, procurar doar uma roupa que ainda possa ser utilizada, que ainda tenha uma vida útil, né, para quem realmente precisa, e não deixar quando ela já é quase um pano de chão, né? Sei que cada um tem a sua consciência, mas seria importante também, tem muita coisa que você não usa mais, né? Tá lá no seu guarda-roupa, tá novo, tá, mas você não usa, não vai usar, e isso é legal, fazer essa limpeza no armário. Uhum. É sempre legal pensar o que você gostaria de receber. Você doaria algo em um estado em que você não gostaria de receber? Então, sempre que a gente for pensar no próximo, né, como que a gente gostaria de ser tratado? Então, é assim também que a gente deve pensar no próximo. E o voluntariado aqui no Brasil, né, a gente pensa nessas campanhas, o voluntariado como um todo, ele tem um papel muito importante, né? O terceiro setor, ele vem crescendo muito aqui no Brasil, né? O terceiro setor, que são, então, essas ONGs, né, são organizações sem fins lucrativos. Aqui no Brasil, mais do que ajudar uma pessoa ou um grupo de pessoas que estão em situação de rua, elas têm uma força de transformação social no nosso país. Então, segundo uma pesquisa do Datafolha, que foi feita recentemente, cerca de 17 milhões são voluntários aqui no Brasil. É um número pequeno, se comparado à porcentagem de outros países e se comparado à população total do Brasil, mas é um número que já vem transformando o nosso país com essas ações. E é um número que vem crescendo. É um número que vem crescendo, pouco, devagar se comparado a outros países mais desenvolvidos, países que o Datafolha também apresentou esses dados, que países mais desenvolvidos, que apresentam alto índice de desenvolvimento humano, eles têm essa força, né, do voluntariado, bem mais forte na sociedade, e aqui no Brasil é algo que ainda está crescendo, e se você for ver os argumentos das pessoas que ainda não são voluntários, é sempre, eu não tenho tempo, ou então eu não sei como doar, então falta mesmo esse primeiro passo. E tem várias formas de doar, né, Tamiris? Você pode doar com o seu trabalho, você pode doar com dinheiro, você pode doar com algum material que você tenha na sua casa e não utiliza mais, né? Tem várias formas de ajudar as entidades e as pessoas de Jacareí que necessitam. Sim, o que não falta são oportunidades, são maneiras de ser voluntário. E aqui no Brasil nós temos muitas ONGs que trabalham com crianças, com idosos, com animais, que ajudam com arrecadando alimentos, arrecadando roupas. Então sempre vai existir um lugar em que você pode se encaixar. Workshops também, que acontece muito, vários abrigos ou então asilos sempre precisam de pessoas que saibam tocar um violão ou então que gostem de pintar as unhas. Não são coisas pequenas que fazem muita diferença. E hoje a gente também pode até ser voluntário online.
Então não existe mais desculpa para quem não pode doar, porque as entidades, elas já se organizaram, elas se mobilizaram para, você pode doar, você pode doar o seu tempo só um dia, pode participar só final de semana, ou então da sua casa também, às vezes cadastrando notas fiscais paulistas, que também isso se popularizou muito com o tempo. Então existem N chances, N maneiras de ajudar, é só a gente dar o primeiro passo mesmo. Nós fomos gravar o programa Colaboração, eu e a Tamires, lá no Lar Frederico Ozanam, e a maior demanda que uma senhora apresentou pra gente lá, acho que era a Dona Isabel o nome dela, é que falta homem para dançar com elas no sábado à noite, quando eles fazem o baile lá, falta gente para dançar. Então, às vezes, coisas muito simples, né? Um pouco da sua atenção, do seu tempo. E aí eu dancei com ela, né, Tamires? Fui lá, dancei um forró, tá registrado. Eu não voltei lá, preciso voltar para dançar. Mara, você que faz a agenda aqui das entidades assistenciais de Jacareí, nós temos uma agenda repleta. Toda semana, algumas das várias entidades da cidade está realizando alguma coisa, né? Tem várias entidades que fazem campanhas de arrecadação de alimentos nesse período de agasalhos e constantemente de roupas. Essas roupas vão ser transformadas em peças para bazares, vendidas a um custo menor e que vai gerar renda para aquela entidade, vai ajudar aquele público atendido na unidade, né? Em cada unidade de entidade assistencial, né? Por exemplo, falando em campanha do agasalho, não é uma entidade, mas a MDI, que é a Medicina Diagnóstico e Imagem, ela está com uma campanha do agasalho até junho, né? Se a pessoa quiser doar roupas, cobertores e itens, né, relacionados ao combate ao frio, até junho, 30 de junho, pode ser doado lá na rua Antônio Afonso, 144, no horário comercial, né? Muito bem, muito obrigado. Bom, vamos encerrando aqui o primeiro bloco. Quero agradecer a presença da Tamires, que já aqui no segundo bloco nós vamos receber aqui a psicóloga Lucimar de Léo, que vai falar sobre a relação entre pais e filhos quando o assunto é o controle do acesso às redes sociais e jogos e desafios online. A gente volta já, fique com a gente. Estamos de volta com Bom Dia Jacareí, já está aqui com a gente a psicóloga Lucimar de Léo, que vai conversar com a gente sobre o controle da internet, relação pais e filhos e todas essas questões das virtualidades. Bom dia, Lucimar, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, obrigada. Tudo bem. Bom, essa é uma questão que eu escutei, quando eu falei que ia fazer esse programa, eu conversei com uma pessoa que é mãe, e ela me falou o seguinte, que antes a gente perdia o nosso filho na rua. Agora a gente perde nosso filho dentro do quarto. Ela estava fazendo, né, essa referência à criança que fica dentro de casa, né, não tem mais... E está ali na internet e fica o tempo inteiro, diminui inclusive a interação. O que você acha dessa preocupação dessa mãe? Bom, na verdade a gente está vivendo um momento de carência de afeto, de carência nas relações, né? Seja nas relações pais e filhos, seja na relação marido e mulher, seja nas relações de uma forma geral, nas relações de trabalho. Então, a grande questão é, a partir do momento que eu me distancio, né, deixo de conversar com o meu filho, deixo de observar o meu filho, eu acabo perdendo um pouco essa mão mesmo, né, da coisa. Os eletrônicos, eles vieram, na verdade, para nos auxiliar. A gente não pode colocar a culpa neles. Mas é importante a gente perceber que, assim, na medida em que as pessoas dentro de casa, dentro das famílias, começam a individualizar, né, esses aparelhos eletrônicos, elas começam a se distanciar. E aí, um filho fica dentro de um quarto, a mãe fica na sala falando no celular, o pai fica no escritório, enfim, as pessoas não se conversam, as pessoas não se olham. E é muito mais fácil de você observar mudanças que ocorrem nas pessoas quando você olha para elas, né, ao conversar, quando você convive com elas. Essa convivência está ficando distante. A gente chega hoje ao cúmulo de ouvir pais que comentam que chamam os filhos para vir almoçar ou para vir, né, fazer alguma tarefa
pelo celular. Ah, pelo WhatsApp é mais fácil, porque senão eu tenho... aquela mãe que gritava, desce, o almoço tá... Exatamente. Então, assim, é num outro ambiente da casa, então eu vou lá e chamo pelo WhatsApp. Quer dizer, isso é um distanciamento. E na medida que eu não percebo isso, esse distanciamento vai aumentando. Então, se é uma preocupação, eu preciso começar a me atentar mais a isso. Então, na verdade, Lucimar, o grande risco de tudo é o isolamento. Sim, em qualquer situação, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente coloca a culpa em eventos externos, por exemplo, a questão da tecnologia, hoje é o jogo da baleia azul, é a questão daquela série, né, da Netflix, e aí a gente começa a colocar as questões do lado de fora. Se é do lado de fora, eu não tenho muito controle sobre isso. Mas vamos trazer isso para dentro do nosso ambiente de convivência. Né? O que eu posso fazer para mudar esse distanciamento, para mudar esse isolamento? Então, talvez seja importante que os pais tenham um controle sobre, né, sobre o uso da internet, mas será que ele precisa ter acesso à senha? Ou será que isso já não leva a uma discussão a respeito do assunto? Né? Então, assim, o jogo Baleia Azul eu vou simplesmente proibir que o meu filho use. Olha, não entra no Baleia Azul de jeito nenhum. Será que eu não estou cutucando uma curiosidade? Estimulando. Né? Estimulando a curiosidade. Quando alguém proíbe a gente de fazer alguma coisa, o que acontece? Vai lá e quer saber o que né? Normalmente a gente quer saber por que o jovem tradicionalmente é mais curioso, Exatamente, né? Ele quer desafiar, né? Exatamente. E aí, na medida que esse distanciamento ele vai acontecendo, que esse isolamento ele vai ficando demarcado, a gente vai conseguir identificar melhor essas questões da saúde emocional, que hoje é uma realidade não só entre os adolescentes. Na verdade, a gente tem a depressão pós-parto, a gente tem a síndrome do pânico, a gente tem uma série de questões. Hoje, no Brasil, o terceiro maior fator de afastamento do ambiente de trabalho são as questões emocionais. Depressão, ansiedade, abuso de substâncias químicas. Então, na verdade, assim, o que a gente precisa? A gente está vivendo numa sociedade que está adoecendo emocionalmente. Então, a gente precisa começar a olhar para isso, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Não adianta a gente querer interferir ou corrigir ou fazer alguma coisa tardiamente. Na medida que a gente começa a observar sinais e as pessoas dão sinais, a gente precisa começar a lidar com essas situações e não empurrar para baixo do tapete. Ah, não, psicólogo não, né? Eu não sou louco, não vou no psicólogo. Isso é muito comum. Né? Ou então, sente alguma coisa diferente, vai no psiquiatra e aí toma só o remédio e aí dá uma mascaradinha. Então a gente fica com aquela coisa da tarja preta para dormir, da tarja preta para diminuir a ansiedade, da tarja preta para controlar o nervosismo, enfim. E aí você vai deixando de buscar soluções em que você precisa do relacionamento. Causas, né? Na estrutura das questões todas. E que você precisa do relacionamento. Já que tá falando de relacionamento, tá falando de conectividade, deixa um pouco o seu celular de lado esse final de semana, desligue o computador, sai do Netflix, fique ligado nas dicas de lazer e cultura na Agenda Cultural. Olá, hoje eu estou de volta, mas agora é para falar da programação cultural para o fim de semana na cidade e região. Que tal começar o fim de semana dançando? Nessa sexta-feira, a partir das 19 horas no Educamais São João, acontece o baile da terceira idade com Celso e Tinho. No mesmo dia, a partir das 19 horas, acontece no Pátio dos Trilhos a Batalha dos Trilhos, que tanto agrega para a cultura hip-hop da região. Essa edição contará com batalha de MCs, beatmaker, coletivo de mulheres Nandi e roda de rima. No sábado e domingo, a diversão começa logo pela manhã. A partir das 9 horas, acontece a tradicional Festa de São Benedito, que conta com comidas típicas e apresentações musicais. No sábado, o show da banda Filhos do Paraná às 19 horas e no domingo às 11 da manhã, o show de Raí de Campos. A festa acontece no bairro da Cerâmica, a caminho da Estrada do Viradouro. E em São José dos Campos, o SESI recebe nesse sábado, dia 6, às 8 da noite, a cantora Zizi Posse, que promete um repertório em homenagem a um dos principais compositores brasileiros, o Gonzaguinha. O espetáculo é livre para todos os públicos e a entrada é gratuita. E para aprimorar os talentos musicais da região, haverá a segunda edição do workshop Trompetes do Vale, a partir das 9 horas da manhã na Sala Paulo Freire, no Educamais. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail trompetesdovale@gmail.com.
E se vocês quiserem compartilhar conosco como foi o seu fim de semana, acompanhando a programação da nossa agenda cultural, deixem um recado na nossa página da TV Câmara Jacareí no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Um beijo e um bom fim de semana. Muito obrigado, Patrícia, pelas informações na agenda cultural, e a gente segue aqui conversando com a Lucimar de Léo para conversar sobre os limites do acesso à internet pelos jovens, o diálogo com os pais. A nossa equipe saiu às ruas para saber como que os pais monitoram a participação de seus filhos no mundo virtual. Confira no quadro O Povo Fala. Você costuma controlar o acesso dos seus filhos, principalmente do seu filho adolescente, na internet? Na verdade, não. Estou sendo bem sincera. A vida da gente é bem corrida, trabalha bastante, enfim. A gente meio que larga isso pro cantinho. Sim, pelo histórico, né? Do computador, essas coisas. Eu costumo acompanhar, assim, acompanho quem são os amigos do Face. Inclusive tem uma adolescente que ela não tem mais amizade com um desconhecido. E tem a minha filha que as amizades dela também são tudo com adolescente, na internet. Nem sempre, porque a gente tem uma ligação de confiança bem grande, entendeu? Então, a gente procura realmente acompanhar. Algumas vezes procura olhar, ver que está conversando, mas geralmente ele conversa mais com os colegas de esporte dele, né? Que ele faz o basquete, então ele fica só mais batendo papo com o pessoal do basquete mesmo. Então, não tão preocupado assim, quanto a isso. Como que o senhor costuma acompanhar? Eu vou até o local onde ele está acessando a internet e procuro ver o que ele está acessando, né? Passando para ele, né, o que deve fazer, o que não deve, porque a internet é bom, a internet é o seguinte, ela tanto ajuda como atrapalha, você entendeu? A internet, se não for a internet hoje, não tem nada feito, mas tem que saber usá-la. Mas você fica preocupada com o que ele acessa? Bastante, assim, claro, o mundo do jeito que está hoje, né, a internet ela nos traz benefícios, mas eu acho que os malefícios são os piores, com certeza. E o senhor costuma acessar o histórico do que eles acessaram pela internet, conversa bastante sobre os assuntos? Sim, conversa bastante, troca ideia, como tem que fazer, como que não tem, né? Aí eu vou sempre passando para ele, porque eles já são de maior, né, no caso. Mas eu acredito que são adolescentes ainda. Então a gente tem que passar para ele, tanto eu como a minha patroa. Com certeza. A Baleia Azul eu mesma vi na internet, enviei para ele. Sigo sim, acompanho. O celular dele é destravado, não tem senha, não tem nada. Dá para acompanhar tudo, sim. A gente conversa e eu procuro também mostrar pelos exemplos que estão aparecendo, né? Então a gente sempre fala, ó, isso que está acontecendo serve de exemplo, né? Para que você não faça alguma coisa igual. Muito bem, muito legal aí o povo fala, né? A gente viu que as pessoas se dividem um pouco entre reconhecer os benefícios da tecnologia, mas também temer um pouco a utilização dela. Como é que é isso numa relação de pai e filho aí? A gente tem que... Porque tem uma questão da privacidade da criança também, do jovem, do adolescente, né? Aquela coisa de fechar a porta do quarto, ali é o território dele, o pai não pode entrar. Que a internet e o celular também é como se fosse, como falou aquela mãe lá no começo que eu te contei, é como se fosse um novo quarto, onde ele se perde, onde é o mundo dele, onde ele tem a sua intimidade. Existe um limite aí em que o pai pode ultrapassar essa privacidade e controlar de fato e querer saber o que ele está postando, o que ele está fazendo? É muito difícil a gente começar esse controle na fase de adolescência, né? O adolescente tem uma dificuldade muito grande em se identificar em termos sociais, em termos familiares. Ele não é mais criança, ele ainda não é adulto. Então, o que ele é, na verdade, né? Essa é uma grande incógnita para ele. Então, se nós, pais profissionais dessa área, tentarmos inserir muitos controles neste momento, a relação vai ficar muito difícil. Então, na verdade, esses controles, entre aspas, né, mas em busca desse equilíbrio, em busca de se manter essa convivência saudável, ela precisa fazer parte da vida familiar desde a infância, né? Então, é importante
que ao invés de fechar a porta, por exemplo, está passando lá na televisão um programa que é impróprio para menores e o filho tem muita curiosidade de assistir, por que não sentar e conversar com ele sobre isso? Não precisa esperar chegar na adolescência para abordar determinados assuntos. E a gente faz muito isso, né? A gente, enquanto pai e mãe, a gente fica adiando conversas, adiando algumas questões que precisam ser abordadas, que precisam ser discutidas, porque o adolescente ele tem uma ânsia muito grande de conhecimento. E se ele não conseguir atingir esse conhecimento em casa, ele vai buscar em outro lugar. Então, eu, enquanto pai, preciso decidir. E ele tem um universo de informação na mão dele, não é mais aquele computador que poderia ficar dentro do quarto, numa sala de jogos ou numa sala de televisão, né? Ele está com o mundo ali na mão, né? E ele vai ter informação de uma maneira ou de outra, correta ou errada, né? E, na verdade, na maioria dos casos, esses adolescentes, eles têm muito mais conhecimento e muito mais agilidade na questão tecnológica do que os pais, né? Então, na verdade, se eles quiserem enganar, se eles quiserem simular alguma situação, eles vão fazer isso com muita facilidade. Então, o que dificulta, o que pode impedir que isso aconteça? É o diálogo, né? É uma convivência franca, uma convivência permanente. É a discussão mesmo de todos os assuntos, de todos os temas, por essa família e por esses adolescentes, iniciando, claro, na infância. Não adianta, assim, a gente ouve muito pai falando assim, o meu filho adolescente, entrou na adolescência, eu não consigo mais dar conta. Peraí, você dava conta na infância? Né? Porque, assim, ele não virou uma pessoa difícil na adolescência. Isso começa antes, isso vai dando sinais anteriormente. Então, nós precisamos começar a encarar esse cuidado com os filhos como algo isso é permanente. Ou a gente começa a lidar com essas dificuldades que vão se mostrar lá na adolescência, ainda enquanto eles são crianças, melhorando o diálogo, melhorando a convivência, melhorando esse tempo, ele precisa ser de qualidade entre pais e filhos. Porque, assim, é claro que é muito mais fácil a gente colocar lá o tablet da galinha pintadinha e ganhar tempo, né, para fazer outras coisas, do que sentar com a criança e dispor brinquedos que ela realmente vai ter que se exercitar, levar essa criança para correr um pouco no quintal, levar essa criança para correr na quadra do prédio, enfim. Então, quanto mais tempo essas crianças, esses adolescentes ficarem confinados em determinadas situações, mais tempo eles vão ter de se aproximar dessas questões de difícil acesso para os pais. Né? E quando a situação já está estabelecida, Lucimar, por exemplo, você trabalha desde a infância com essa interação, mas quando os pais se dão conta que não fizeram isso, como corrigir, como trazer esse jovem, esse adolescente de volta para a sala, para ver televisão todo mundo junto, ou para jogar um jogo de tabuleiro, como fazer essa ligação novamente? Bom, normalmente o adolescente ele é muito resistente, né? É difícil você conseguir trazer o adolescente para você. Então, na verdade, a gente é que tem que se aproximar deles. Então, se ele não sai do quarto, vamos todos para o quarto dele, né? Então, simbolicamente seria isso. É a gente demonstrar essa abertura para estar próximos deles. Então, se a gente não consegue fazer isso, construir essa relação próxima desde a infância, que seria o mundo ideal, né? A gente precisa, no momento em que perceber que isso não está acontecendo, se colocar à disposição, se mostrar disponível para estar próximo desse adolescente. É muito comum a gente ouvir os pais dizerem assim, mas a gente fala e ele não escuta, ou então ele não pergunta nada, então eu também não falo. O importante é que esse canal de ligação, ele se abra de alguma forma. Se ele não se abrir pelo lado do adolescente, o pai vai ter que abrir essa porta, nem que seja usando um pé de cabra. Então, ele vai ter que falar muitas vezes, ele vai ter que insistir, ele vai ter que tentar se inserir no grupo de amigos, ele vai ter que se inteirar de assuntos mais relacionados ao interesse do adolescente. E o pai vai ter que buscar formas de se aproximar desse adolescente. Porque se a gente esperar que o adolescente chegue, isso nem sempre vai acontecer. Né? E isso é um grande fator de risco para as doenças emocionais, ainda na adolescência ou mesmo na vida adulta.
né? E quando a gente fala em questões de saúde emocional, doenças emocionais, o uso de drogas faz parte desse universo, né? E aí depois que as coisas estão instaladas, é muito mais difícil de se corrigir. Então, percebeu alguma situação de distanciamento, se aproxima de novo. Nós somos o adulto da relação, nós é que precisamos dar o primeiro passo em direção a essa correção, né? E muitas vezes os pais acabam deixando por ignorância, por se sentirem incapazes, né? E eu costumo dizer que assim, segue o bom senso, né? Antigamente os pais faziam isso e mesmo quando erravam, eles sabiam que estavam errando para tentar fazer o mais certo. Então sigam o bom senso e se aproximem, ofereçam ajuda, fiquem atentos, ofereçam compreensão, tente se colocar no lugar do adolescente. Tenta lembrar um pouquinho, puxa na memória, como é que eu fui quando adolescente? Tá certo. Muito bem, vamos fazer uma pequena pausa aqui na nossa conversa, porque a ETEC de Jacareí promove amanhã, das 9 ao meio-dia, um evento em 5 pontos da cidade. Lá na Praça do Rosário, Praça Conde Frontin, Mercado Municipal, Pátio dos Trilhos e nos semáforos ali entre a Praça Raul Chaves, eu enrosquei com o Raul Chaves aqui, e o Banco do Brasil. Em cada um desses pontos, os alunos e professores da instituição vão dar informações sobre cursos e vestibulares lá da faculdade e dos cursos técnicos também. Os organizadores também vão realizar números musicais e outras atrações. Participe, fica aí o recado então. A ETEC, que é uma instituição pública, estará amanhã por esses pontos da cidade realizando algumas atividades e esclarecendo sobre as oportunidades de ensino que a instituição oferece para você. Nas últimas semanas, muito tem se falado sobre os desafios originados na internet, que tomam grandes proporções, a ponto de ameaçarem o bem-estar de adolescentes e chamarem atenção para a depressão e relações familiares dos jovens. Temos também essa série, como a Lucimar falou, uma série do Netflix, são as 13 razões, que fala sobre suicídio, depressão. A discussão desses temas é muito importante, como vocês estão falando, né? A gente fica sempre em dúvida de falar e acabar divulgando isso e gerar mais curiosidade, mas o que é mais importante é que a gente vê que esses temas estão sendo discutidos, estão alertando os pais e educadores, e para falar sobre isso, a repórter Patrícia Staffa preparou uma matéria especial para a gente. Um desafio criado pela internet que sugere que adolescentes sigam alguns passos que levem à mutilação e à tortura psicológica tem assustado pais de todo o país. A recomendação de especialistas é que as famílias estejam atentas a alguns sinais de comportamentos incomuns apresentados pelos jovens. A grande diferença da baleia azul, né, que tem chamado para os outros desafios que a gente já vê há anos na internet, é que realmente por trás desse movimento da baleia azul há uma organização criminosa mesmo, que tem o objetivo de aliciar e ameaçar os jovens que entram no desafio. Então, você se vê, né, diante de uma proposta interessante, instigante, que é uma coisa nova, diferente, misteriosa, né? Os jovens, a gente sabe que é ligado a essas coisas, né? E aí você participa no primeiro desafio, que é inocente. A partir desse que você entrou, aí você começa a ser informado que você não pode mais sair, ou você já começa a brincadeira sabendo que você não pode sair, mas até então é uma inocência. Quando que você vai imaginar que o negócio iria acabar com a ameaça da sua família? Os jovens já estão afetados, né? Para eles participarem de um jogo desse é porque eles já apresentam algumas questões que não estão sendo resolvidas e não estão sendo vistas pelas pessoas que deveriam, né? Em primeiro lugar, eu acredito que a família, né? Então, a adolescência é um momento de que o jovem está muito exposto e ele é muito vulnerável, né, a essas novas questões, porque ele está desafiando o mundo, ele está desafiando o social, né? Ele quer se sentir capaz de lidar com o social fora de casa, né? Então é um momento muito difícil, né? Que não são jovens que estão felizes que entram numa questão dessa, né? E isso que as famílias têm que estar atentas. São jovens que estão apresentando algum tipo de transtorno, de distúrbio em relação à depressão. Muitos desses jogos são brincadeiras de mau gosto, às vezes, que as crianças inventam apenas para se divertir, mas acabam levando isso muito a sério e acabam tendo consequências muito graves. Segundo a psicóloga Ludmila Carderelli, na adolescência, a tendência à depressão aumenta devido a questões hormonais e relacionamento familiar. O adolescente, ele tem um alto hormônio sexual, né? Ele está num momento
up da questão hormonal sexual. E alguns estudos têm falado a respeito de que quando sobem os hormônios sexuais, descem os outros, que são justamente esses hormônios que são os hormônios da felicidade, da motivação. Então, em alguns adolescentes, isso aparece num desequilíbrio, né? Como sobem os sexuais e ele é tímido, ele é introvertido, ele não tem coragem de entrar num grupo, de chamar uma menina para sair, por exemplo, né? Ele fica sem fazer isso, angustiado e com baixa de hormônio. Então, a gente pode pensar que realmente é uma situação que pega várias dimensões, né? A questão hormonal é muito séria. Para contrapor este tipo de desafios, alguns colégios propõem discussões e ações positivas para incentivarem os jovens a passarem por esse período de maneira saudável e sem tabus. A gente trabalha mais com a causa do que com a consequência, né? Porque os desafios nada mais é do que a consequência de alguns problemas anteriores. E a gente trabalha com isso, com a causa, com o respeito ao próximo, a valorização à vida. Eu acho que é sempre bom os pais estarem olhando o que o filho está pesquisando e pelo menos fiscalizar um tanto assim, o que o filho pesquisa, com quem ele está conversando na internet, o que ele faz normalmente no dia e ter um pouquinho mais de frequência, ficar com o filho um pouco mais. Eu acho que às vezes a causa também pode ser porque o pai não está muito presente na vida do filho. Às vezes. Casa, a família é o lugar onde as coisas devem ser conversadas em todos os níveis, né? Se dentro de casa essas coisas são conversadas, se os adolescentes percebem que os pais estão inteirados, que os pais leem, que os pais têm receio do que eles possam vir a fazer, se os pais estão preocupados se ele é feliz ou não, isso é a grande prevenção. Os pais que atualmente querem ter uma conversa com os filhos sobre esse assunto, eles não podem ter um discurso de sermão e nem um discurso contra a internet, porque a essência não está no uso da internet, a essência está na vulnerabilidade que o jovem sente. Então hoje nós vemos os pais entregando o iPhone, entregando o iPad na mão da criança e larga, né? Como se fosse, deu paz. Isso acaba revertendo com um jovem que não tem bases de família, que não sabe discernir o que é certo e errado, que ele quer fazer parte de um grupo, custe o que custar. Então, se você vem com o discurso de sermão, o seu filho pode falar, então nem vou contar o que aconteceu com meu amigo. E o pai não fica sabendo. Se ele vem com discurso contra a internet, ele vai vir contra uma evolução da humanidade. Então, não faz sentido a gente atribuir apenas à internet um problema de comportamento humano. A essência do problema da baleia azul estão nos tantos problemas psicológicos que nós temos na sociedade. Olha aí, a gente vê que nós estamos no caminho certo da discussão aqui, tudo que a gente falou até agora, os especialistas, e o mais impressionante foi o jovem lá, o aluno, agora eu esqueci o nome dele na matéria, que fala, olha, às vezes está faltando um diálogo aí, um pai que está um pouco ausente no dia a dia do filho, e a gente acaba ficando mais vulnerável a isso. Na verdade, assim, o adolescente, ele vai dando sinais, né, dessa falta que ele sente dos pais, dessa falta que ele sente dos relacionamentos. Eu vi um vídeo recentemente, recebi por WhatsApp, de uma escola portuguesa, que os professores fizeram um vídeo e encaminharam esse vídeo para os pais. Eu não vou lembrar o nome da escola agora, mas eles diziam no vídeo que assim, papai, mamãe, a escola ela vai trazer conhecimento para os filhos de vocês. A educação, o por favor, o com licença, honestidade, o saber se colocar no outro, o respeito. Essas questões precisam começar a ser aprendidas em casa, elas precisam vir de casa. Então, é algo muito sério, né? Muitas famílias acabam deixando para a escola responsabilidades que, na verdade, são da família e que tem que começar na família, né? A questão do respeito pelo outro, muitas vezes a gente vê essa questão da falta de respeito entre os componentes familiares. Então, não há um relacionamento minimamente saudável dentro da própria família. E aí fica difícil transpor isso, porque aí quando você chega no mundo lá fora, tem muita coisa que vai bater diferente daquilo que você aprendeu ou que você não aprendeu, né? E isso, claro, vai fazendo com que essa criança ou esse adolescente vá se distanciando desse núcleo familiar.
Então, é importante que a gente considere que essas questões de saúde emocional, de doenças mentais, doenças, quando eu falo doença mental, não especificamente loucura, mas doença mental, essas questões dos transtornos, né, que a gente ouve falar muito atualmente, é algo que sempre existiu, mas que hoje, com o estresse do dia a dia, com a questão da dificuldade do mercado de trabalho, com a questão da crise mundial e até do excesso de informação, quer dizer, tem alguma coisa acontecendo lá do outro lado do mundo e você já tem essa informação aqui à mão. Tudo isso aumenta o estresse do dia a dia. Aumenta o estresse, aumenta a ansiedade, aumenta o pânico, tudo isso pode levar a um quadro de depressão. E o adolescente, ele já tem essa questão da depressão mais propensa no organismo dele, por conta da queda da serotonina? Por conta dos neurotransmissores, por conta dos hormônios, né? Então, existe na verdade, tá havendo uma mudança física intensa, e isso faz com que os hormônios fiquem muito alterados, né? Então, essa predisposição a questões, a mudanças de uma forma geral. Isso pode levar ou pode induzir, né, de uma certa forma, a depressão. Agora, não é porque alguém está num estado de depressão que ele necessariamente fica vulnerável ao suicídio. Existem fatores que, se não tratados, se não cuidados, se não discutidos, podem levar a essa questão do suicídio. Né? Hoje, a depressão já é chamada de mal do século. Então, existem pessoas que, mesmo tendo traços de depressão, tendo indícios de depressão, conseguem dar conta disso. Talvez porque têm uma autoestima mais elevada, foram mais trabalhados para conseguir lidar com a frustração do dia a dia, e as frustrações hoje são muitas, né? E assim, quando a gente fala em frustração, são os nãos que a gente recebe. Mas hoje se ouve muito mais não fora de casa do que dentro de casa, né? Muitas vezes os pais dizem muitos sims para esses adolescentes, para essas crianças. E aí, quando você vai encontrar esses nãos lá fora, essa frustração vai, às vezes, ser o ponto aí de escape para uma situação de ansiedade, para um quadro de depressão. Eu vi que a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma cartilha para que educadores e professores identifiquem esses sinais de depressão nos jovens. Alguns sinais são de baixas notas, adolescentes que se envolvem em problemas policiais, começam a cometer pequenos crimes. Como é que os pais podem perceber essas dificuldades no seu filho? Bom, a primeira coisa que a gente indica para os pais é ficarem atentos às mudanças, principalmente mudanças graves nos filhos. Só que para isso o pai precisa conhecer o seu filho, que, né, já não é algo muito de grande preocupação dos pais, das famílias hoje. Não porque eles queiram, mas porque, como aquela moça falou no início da reportagem, os pais trabalham muito, a necessidade da mãe sair para o mercado de trabalho também fez com que ela diminuísse esse relacionamento diário com o filho. Então, a gente já não observa tanto esses sinais, né? Mas qualquer mudança de comportamento, seja ela lenta ou seja ela abrupta, o pai precisa ficar atento. Então, como você falou, mudança de nota, mudança de grupo social. Então, às vezes, ele está muito relacionado a alguns colegas especificamente, aí de repente muda abruptamente de colegas, e aí começa a mudar e chega mais tarde, ou fazer uso de bebida alcoólica. Esses são sinais que ficam claros, né? A questão de oposição à autoridade, que pode ser em casa ou pode ser na escola, ou pode ser fora com o policial, por exemplo. Então, tem muitas mudanças que a gente vai observar no adolescente que podem ser indícios de questões relacionadas a problemas emocionais, à saúde emocional. Mas, para isso, o pai precisa ficar muito atento. Então, o que a gente costuma colocar primeira coisa, atenção, né? O segundo ponto importante é a convivência. Se eu sinto que eu não tenho uma convivência, eu preciso intensificar essa convivência. E oferecer ajuda, né? Então, assim, como é que eu ofereço ajuda? Para eu poder oferecer ajuda, eu preciso entender esses sinais. E esses sinais, eles vão acontecer. Eles vão aparecer.
muitas vezes o sinal nem aparece no meu filho, aparece no colega que está indo visitar, frequentando a minha casa ou frequentando um grupo de amigos. Então, é importante que, ao invés de eu passar a responsabilidade, tem pais que preferem que o filho vá para a casa do colega. E aí você, né, essas relações vão melhorando com os pais do colega, não com os próprios pais. Né? Então, é importante que a gente faça um revezamento aí. Né? É legal que o meu filho visite a casa dos colegas, mas que os colegas também visitem a minha casa, para que eu possa observar esses sinais e, ao ficar atento, interferir na medida da necessidade. Qual é o primeiro lugar que eu vou interferir? Na escola. Né? Eu preciso ir até a escola, entender como é que está o meu filho lá, como é que ele está se comportando. Eu preciso ter entender que a escola, nesse momento, ele é meu parceiro. A escola cuida do meu filho pelo menos metade do período do dia. Né? E se eu não acreditar naquilo que a escola está me passando, eu fico com uma visão muitas vezes errada dos sinais que o meu filho está dando. Né? Então, é muito importante a gente olhar para essa questão de todos esses eventos novos que estão aparecendo, Baleia Azul, 13 motivos, enfim, como instigadores de discussões nesse sentido, de discussões principalmente quanto às relações interpessoais. Porque se as pessoas começam a prestar mais atenção umas às outras, a gente começa a entender que existem alguns sinais de que eu não estou bem e de que eu preciso de ajuda e que alguns sinais são pedido de socorro mesmo. Né? Às vezes a gente passa despercebido por alguns sinais que podem ser pedido de socorro. Numa dessas cartilhas a gente lê que é importante que os pais fiquem atentos e reduzam o contato dos filhos, especialmente os filhos que vão dando alguns sinais, a questões letais, a qualquer, por exemplo, eu moro no 8º andar de um prédio, mas eu só tenho filho adolescente, para que eu vou botar a grade? É criança que chega perto da janela. Então, gente, será que não vale a pena você colocar uma grade lá e evitar qualquer risco? Prudência, né? Exatamente. Né? Então, assim, cuidado demais, zelo demais, nunca machucou ninguém. Né? Então, é importante a gente intensificar esses cuidados com os nossos adolescentes. Porque, antigamente, os adolescentes, eles também tinham esses problemas, também tinham essas dificuldades, mas não era permitido que eles expressassem isso. Hoje, os nossos adolescentes expressam, né? Expressam, seja pela fala ou por atitudes. A questão hoje é aprender a ouvir, então. Isso. Um processo de escuta. Simara, muito obrigado pela tua presença no Bom Dia Jacareí. Obrigada a você. Obrigado, Simara, por estar aqui com a gente também. Infelizmente, né, temos que chegar ao fim. Você em casa, queria que você deixasse então um recado para o pai. Qual que seria o primeiro passo para esse pai que está assistindo, essa mãe que estão assistindo o nosso programa? Qual é o primeiro passo que ele tem que dar em direção ao seu filho? Bom, como você falou, ouvir, né, é muito importante, mas eu acho que assim, a primeira coisa, fazer uma autoanálise e pensar o que é que você, pai, o que você tem condições de melhorar em relação à sua convivência com seu filho. Qual a mudança você pode fazer? Porque cada família tem uma dinâmica diferente, cada família tem seus valores, cada família tem seus princípios, enfim. Então, é muito difícil a gente estabelecer algo específico para cada família. Então, eu proponho para cada pai que faça uma autoavaliação, que faça uma reflexão. O que eu posso melhorar, não amanhã, não na segunda-feira, né? Como se fosse começar um regime, mas a partir de hoje. O que eu posso melhorar a partir de hoje na relação com os meus filhos? Comecem com passos pequenos. Se a gente colocar metas grandes, fica mais difícil de cumprir. Então comecem com metas pequenas, estabeleçam pequenas metas. Diminuir o tempo de computador, mas colocar alguma coisa no lugar. Sentar junto. Sentar à mesa talvez para fazer uma refeição, né? Levar os filhos para a escola, buscar os filhos numa balada. Isso é uma coisa muito importante. Se você busca o seu filho numa balada e traz outros adolescentes juntos, ali você já ouve um monte de história, porque aí a molecada já começa a contar. Enfim, tem muitas coisas que a gente pode aí fazer, mas autorreflexão, autoavaliação,
para melhorar essa questão da convivência com os filhos. Joia. Muito obrigado a você também pela sua audiência. Quero agradecer o Moacir Santos, o Carlos Henrique Andrade, a Vera Lúcia Santos, são pessoas que participam, interagem com a gente no Facebook da TV Câmara Jacareí. Agradeço a Tamires, que esteve com a gente aqui, a Lucimar também, o Fabrício Stipe, presidente da Fundação Cultural, que veio até aqui prestar esclarecimentos, trazer informações sobre os editais que estão abertos lá na Fundação. Você sabe, você pode rever todos os nossos programas no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta a nossa página, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Fique por dentro de todas as notícias do Poder Legislativo Municipal e da grade de programação da TV Câmara em jacareí.sp.leg.br. E no domingo, às 8 da noite, tem o programa Gente em Destaque. Rodrigo Romero conversou com a Cristine Gonçalves, jornalista e gestora de recursos humanos. Eles conversaram sobre a sua carreira e projetos envolvendo a literatura. É no domingo, às 8 da noite, com reprise às 23 horas. Voltamos terça-feira. Ótimo fim de semana. Até lá!